Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Folha. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Habitação e Urbanismo, Jaime Cícero, mais conhecido como Kiko. Seja bem-vindo, Jaime. Muito obrigado pelo convite. Nós viemos aqui e agradecemos esse convite porque é uma maneira da gente estar levando até a população, aos munícipes de nossa cidade, a informação através da mídia, dos sites. Muito obrigado pelo convite. Tá? Eu que agradeço pelo seu tempo, né, de estar aqui com a gente, né? A gente vai ter um bate-papo super legal, né, com o Kiko. Posso chamar de Kiko, sim, né? Sim, a gente vai ter um bate-papo muito legal com o secretário, o Kiko. Ele vai falar um pouco, né, sobre a trajetória dele, né, como ele chegou até aqui, né, no cargo que ele está atuando hoje. E para começar, secretário, fala um pouco sobre essa trajetória, né? Eu vi, dei uma estudada, é claro, a gente faz uma estudada, né, com nossos entrevistados e vi que é uma trajetória muito bonita, né? Começou lá na roça, uma trajetória humilde. Hoje ele está à frente aí, né, da Secretaria de Habitação e Urbanismo. Conta pra gente um pouco como tudo isso começou. Nós somos, a minha família era tradicional, inclusive meu avô é um dos pioneiros aqui na vizinhança de Rondonópolis. Então, eu nasci na roça, né, como diz o pessoal, lá na roça, lá no pé da serra. Eu falo assim, as pessoas me perguntam assim, você é o quê? Perguntando da naturalidade, né? Eu falo assim, eu sou matense. Eles falam, mas matense, da onde que é? Onde que é isso? Eu falo, no meio do mato. Né? Eu nasci lá no meio do mato, na cama de tarimba ali, feito de pau a pique. E nós mudamos para a cidade, ainda muito pequeno. E minha mãe, ela veio com 3 filhos, né, minha família. Nós fomos criados aqui na beira do rio Ararial, né, do córrego, um córrego, mas era um rio lindo, né, a gente tomava banho ali, fantástico. E nós vimos a cidade de Rondonópolis crescer. E eu me tornei jogador de futebol, participei do time profissional aqui em Rondonópolis. E posteriormente a isso, ainda muito jovem, eu me ingressei no poder público. Eu fui trabalhar na Câmara Municipal, ainda era ali na Arnaldo Estevão. Eu entrei em 1993, são 32 anos de serviço público. E durante essa caminhada eu me formei em gestão pública, sou pós-graduado em gestão pública, também a gente tem um curso em Direito, e eu trabalho então no Poder Legislativo durante esses 32 anos. E nós viemos aí de uma trajetória política e principalmente agora nós viemos aí de uma corrida aí para o Paço Municipal e eu fui presidente na primeira campanha do atual prefeito, então Cláudio Ferreira. Eu era presidente do Democracia Cristã. Aliás, tornei o Democracia Cristã, estou presidente ainda. E o Cláudio, o prefeito agora, ele foi candidato pelo 27, Democracia Cristã, e eu era o atual presidente naquela época. Então a gente veio caminhando junto aí desde o início da carreira dele política, que é curta, mas porém vitoriosa. E eu recebi esse convite, então, dele, quando ele ganhou para prefeito. Aí eu fui coordenador da campanha, na parte dos vereadores, essa campanha que passou aí. E a gente chegou ao êxito da vitória e ele me convidou. No primeiro momento eu até meio receoso, não queria aceitar, mas acabou que ele me convenceu. E a gente sabia dos problemas na secretaria, em todas as secretarias, e principalmente na Secretaria de Habitação, porque vinha aí do final do ano muito conturbado, de 2024. E eu aceitei o convite e eu estou lá para um termo de cooperação técnica. Certo, uma trajetória muito incrível, né? Parabenizo você por essa trajetória. Não é todo mundo, né, que começa assim, vem assim realmente de algo muito simples e se torna o que é hoje. É uma carreira muito brilhante, a gente vê que está dando certo, a gente reconhece o seu trabalho, né? A gente está observando. A gente que é da imprensa, a gente está sempre observando o trabalho dos secretários, dos vereadores. A gente faz a nossa parte também de observar, de cobrar. E eu parabenizo, né, ele, porque a trajetória realmente, a gente vê que é uma trajetória que veio lá de baixo, mas que se consolidou em uma carreira muito bonita, né? Muito tempo, são 32 anos, como ele falou, né? Dentro da política, dentro do legislativo. Então, parabéns. Kiko, conta pra gente também, a gente postou recentemente uma matéria sobre uma reunião que você realizou com as famílias que foram, né, contempladas lá no Celina Bezerra 2. A gente postou a matéria, mas conta um pouco melhor pra gente como foi essa reunião, sobre o que foi essa reunião, né? Muitas vezes as pessoas não conseguiam ler a matéria e nossos telespectadores, né, gostariam de saber do que se tratou a reunião exatamente. No dia 16, nós tivemos uma reunião na parte da manhã com o Condomínio 4.
e às 13 horas com o condomínio 5, lá do Celina Bezerra, do residencial Celina Bezerra. Nas gestões passadas, nós não estamos aqui para questionar e nem criticar, nós estamos aqui para falar do que nós estamos fazendo, né, porque a população viu o que estava acontecendo, tanto é que ela elegeu o gestor que está aí agora na pasta. Então nós não houve essa condição de informações para as pessoas os condôminos, os futuros moradores lá dos apartamentos no Celina Bezerra. E o que a gente percebeu? Nós percebemos que após nós ocuparmos a pasta como secretário de Habitação e Urbanismo, nós percebemos que as pessoas que estavam habitando na primeira etapa do Celina Bezerra que foi entregue, que elas estavam meio que perdidas. Existe uma portaria do Ministério da Cidade, a portaria 464, que ela fala sobre os direitos, os deveres, ela fala sobre a questão condominial, ela fala sobre a gestão, ela instrui as pessoas como morar num lugar da onde vem, porque vem pessoas de vários níveis, de vários pontos da cidade, alguns que vieram de fora, moram há muito tempo na cidade, com outros costumes. Então você tem que ter bastante critério e cuidado. Então nós fizemos essa reunião com o 4 e com o 5, com o condomínio 5. Vamos fazer posteriormente com o condomínio 6 e também com o condomínio 7, que são as etapas que nós precisamos entregar agora. Então nós temos esse cuidado, para que os futuros moradores eles possam chegar lá no Celina Bezerra sabendo que tem os síndicos, que existem regras, que existem normativas, que existe um conselho, que existe uma empresa, a FAES, hoje a Atos, que ganharam a licitação através desse convênio do Ministério da Cidade, que inclusive já vem dentro do próprio convênio, já vem uma verba destinada para esse tipo de evento. Inclusive esse evento que nós fizemos, ele é custeado, boa parte dele, pelo próprio Banco do Brasil, ou pelo governo federal através do Banco do Brasil. Está dentro da portaria do Ministério da Cidade. Então são cuidados que o poder público tem que tomar para que quando você junta, igual agora nós vamos ter 1.152 famílias, se você fizer um cálculo aí por 3 ou por 2, vai dar mais 2.000, 3.000 pessoas, chegando até 4.000 pessoas, depende quantas pessoas vão morar naquele local. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. O poder público tem que ser transparente, ele tem que ser eficiente. Então nós trabalhamos com, eu costumo dizer que nós temos 5 passos lá. Eu sempre falo para o pessoal da secretaria. Eu falo para eles, olha, nós temos que trabalhar com planejamento, estratégia, foco. Aí você tem uma ação. E a ação sempre te traz um resultado. Qual o resultado que você almeja? Então nós da secretaria hoje almejamos um resultado. Um resultado que seja o melhor para as famílias, o melhor para a população de Rondonópolis, o melhor para a nossa cidade. Eu sempre digo assim, Rondonópolis não é essas paredes que nós vemos, esses edifícios. Rondonópolis somos nós, é a futura geração, são nossos filhos, são nossos netos. Então nós devemos cuidar e nós estamos fazendo isso com bastante cuidado, com bastante responsabilidade. O prefeito Cláudio Ferreira, junto com a secretária de Ação Social, Alessandra Ferreira, ela que também, porque é um ato de ação, é uma ação social, tem participado constantemente, nos cobrado e nós temos entregado resultado para a população de Rondonópolis. Muito bem. Falando em ação, secretário, o senhor falando de ações, tem algumas ações na sua gestão, desde o começo da sua gestão, né, que você pegou a gestão aí que você quer citar, que você quer falar melhor para a população, porque muitas vezes a gente vê ações aí e é bom a população saber como foi quem fez essas ações. Tem alguma ação que o senhor gostaria de citar? Sim. Nós chegamos na gestão, o prefeito Cláudio Ferreira, ele tem uma preocupação de transformar realmente o poder, as entidades, os órgãos do poder público em eficiência, trazer eficiência e articulação para que funcione para atendimento, para um melhor atendimento à população. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, nós temos aí a mídia social, nós temos aí a tecnologia e, no entanto, no governo que nós recebemos agora, anterior, nós percebemos, por incrível que pareça, talvez a população não saiba disso, os veículos, eu cheguei lá para você ter uma ideia e falei, eu quero um relatório de todos os veículos, quando foi trocado a última vez o óleo, quais as revisões que foram feitas, porque a Secretaria de Habitação ela atua com fiscalização, ela atua com medição de terreno, tudo que se move horizontal ou vertical na cidade, até uma rua, passa pela Secretaria de
de Habitação. Às vezes as pessoas não têm noção, acham que é só terreno, lote. Não é isso. A Secretaria de Habitação é Habitação e Urbanismo. Ela é uma pasta muito grande. Tudo que se edifica na cidade, que se constrói, e nossa cidade é uma cidade que se constrói muito, passa pela Secretaria. Então nós chegamos, e aí parece que o pessoal nem sabia que carro trocava óleo, né? Eles até se assustaram quando eu falei isso. Então eu fiquei abismado de ver os carros seminovos, não tinha troca de óleo, não tinha revisão, aquelas revisões gratuitas. E aí nós deparamos também, nós temos lá um setor, para você ter uma ideia, nós temos um setor que é o setor que faz análise de projeto e o setor de topografia. Então se você analisa projetos, os projetos que são encaminhados, eles têm um tamanho expressivo. E nós não tínhamos uma plotter, que é como se fosse uma máquina de xerox, mas uma máquina grande, que tem condição de imprimir os projetos. Para você ter uma ideia, quando os topógrafos imprimiam o projeto, eles tinham que pedir para outro órgão do município, levava de 10 a 15 dias para chegar um projeto, uma folha, que do tamanho talvez 1 por 1 ou 1 por 1,25. Agora imagine vocês, uma cidade do tamanho de Rondonópolis, onde demora-se 15 dias para imprimir um projeto. Nós fomos até uma empresa que tem esse tipo, presta esse tipo de serviço, locamos a máquina. Para você ter uma ideia, a gente paga só a impressão do projeto. Então você paga uma mixaria por mês, aí só o que você usa, o papel que você usa, a impressão que você usa, e nós temos lá na secretaria nós também colocamos hoje os alvarás, os projetos que dão entrada no município hoje, já estão entrando praticamente mais de 80% online. As pessoas estão entrando, as pessoas estão colocando no sistema digital, de forma digital. Nós agora instauramos, você encaminhava a regularização fundiária, por exemplo, você encaminhava para os cartórios, levavam de meses para se ter retorno, para se ter uma devolutiva do cartório. O que nós fizemos agora? Adquirimos os tokens, tudo digital. Então agora a gente faz as assinaturas, os analistas estão aqui, o secretário está na pasta, os topógrafos, você vai assinar digitalmente, já encaminha para o cartório. É questão de semanas no máximo, uma evolução extraordinária. Isso é um passo que vai ficar para a população. Eu sou grato a Deus, sou grato ao próprio gestor Cláudio Ferreira, que me deu essa oportunidade, enquanto munícipe de nossa cidade, enquanto tenho minha família que mora aqui também, tenho meus filhos que moram aqui, de colaborar. Eu me sinto um colaborador, um cooperador com a minha cidade, com a nossa cidade. Muito bem, a gente vê que são coisas simples, né, que realmente até organiza melhor o trabalho, né, que é para ser feito, agiliza mais o trabalho, como a impressora, como ele bem falou, né, coisas que é apenas uma iniciativa, né, e como você falou, a pasta tem vários setores, não é só habitação, né, tem o urbanismo também, cuida de tudo, um projeto aí, mas na habitação, desde quando você, secretária, assumiu lá em janeiro, quais foram os avanços que você realmente viu que tem dado certo, que você viu que melhorou mesmo desde a outra gestão? Conta pra gente. Tá. Nós temos aí, por exemplo, eu acabei de falar aqui do Celina Bezerra, o modelo de entrega, o modelo de comunicação com a população. Nós temos um meio de comunicação muito eficiente, a rede do município, com a própria rede do próprio prefeito. A mídia, ela é bastante eficiente. Nós chegamos muito à população. O principal foco é o atendimento. Isso é uma coisa que é essencial. As pessoas, elas vêm de Uber, outras vêm de a pé, outras vêm de bicicleta, outras vêm de moto, outras vêm de carro, vêm de vários bairros da cidade. E ela encontrava um atendimento, nós tínhamos muita reclamação do atendimento que era feito na secretaria, porque as pessoas, elas saíam sem informação ou a devida informação correta. Por que isso? Por conta de ter muitos cargos ocupados dentro do poder público que não estavam capacitados, não tinha capacitação de estar no lugar que exercia a sua função. Nós preocupamos com isso, da qualidade, qualificação, instruir. Então o atendimento hoje à população, a população chega lá e fala, e eu encontro com pessoas na rua, que não foi nem eu que atendi às vezes na habitação, que passa somente pelo crivo ali e também por alguns atendimentos básicos até, e eles dizem assim, parabéns, fui muito bem recebido, eu nunca tinha sido recebido dessa maneira. Então você vê nos olhos das pessoas, para mim é um dos marcos, porque eu fui criado com uma família muito humilde, e eu tenho certeza que a humildade, que o respeito, que a moral, que a ética, e que a qualidade da prestação de serviço para a população,
Porque nós estamos aqui para cuidar de gente. Nós estamos aqui para fazer as coisas para as pessoas. Então, é um dos marcos que eu acho assim fantástico. É ouvir das pessoas, o modelo de atendimento. E eu cobrei muito. Quando eu entrei, eu disse assim, fiz várias reuniões e disse, olha, se você não souber, não deixa ninguém que entrar por aquela porta sair indeciso, sem a informação correta. Se você não souber, procura para o seu colega que sabe. Se ele não souber, procura para os superintendentes da pasta. Se o superintendente não souber, procure para mim. Se eu não souber, eu vou procurar quem saiba. Mas a pessoa não pode... Os nossos munícipes, as famílias que entram aqui, são a maioria famílias carentes, muito carentes, que elas não podem sair daqui sem a devida informação, porque eu já recebi muitas vezes reclamações que a pessoa tinha ido lá 4, 5 vezes, e talvez para resolver uma coisa que ela é minúscula. Então, é um dos marcos, é o atendimento às pessoas, que é o que eu mais valorizo, tá? Isso é um dos marcos. Fora o crescimento na qualidade de atendimento, fora que nós pegamos ali o ambiente totalmente, praticamente assim, um ambiente insalubre, um ambiente sem qualidade, sem condição de recebimento. Então, nós preservamos muito isso. Receber as pessoas, dar informação e prestar um serviço de qualidade e um serviço eficiente. E é isso que nós estamos fazendo, evoluindo para uma Rondonópolis do futuro. Muito bom. E isso é importante, porque como você falou, às vezes são famílias simples, humildes, realmente pessoas que vão na habitação são famílias humildes que precisam realmente ser ouvidas, né? Sanar todas as dúvidas e de maneira simples que elas consigam entender. E realmente algumas coisas que já passaram, algumas pessoas já relataram muito isso, que iam várias vezes na Secretaria de Habitação e não eram ouvidas e não eram atendidas, né? Muitas vezes ia com um questionamento e voltava com 3 ou 4. E isso é importante, ver esse trabalho acontecer é muito importante. E mais uma vez, parabéns por isso, viu? É uma preocupação, isso sempre foi uma preocupação. Eu falo que isso, eu falo para os colaboradores, eu chamo de colaboradores, os funcionários, né, que estão com a gente ali. Eu digo assim, olha, nós não estamos aqui fazendo nenhum favor para a população, para as pessoas que vêm aqui. Nós somos funcionários deles, funcionários públicos. Nós, do mesmo jeito que nós gostamos, que as pessoas gostam de ser respeitadas, elas têm que respeitar as pessoas. E as pessoas que estão ali, nós que estamos ali no poder público, nós temos que estar qualificados, prontos para levar a devida informação para o contribuinte, para aqueles que vêm, porque a maioria deles, eles não entendem, não sabem como fazer, nem de que maneira, e eles não podem chegar ali, encontrar uma outra pessoa que não vá prestar o serviço de qualidade e qualificado para eles. Então, essa é uma preocupação da gestão, qualificar os colaboradores, os atendentes, os funcionários públicos, para que o nosso povo, para que a nossa cidade seja exemplo de atendimento ao público, aos munícipes de nossa cidade. Eu quero agradecer mais uma vez ao secretário Kiko por estar presente aqui com a gente, por ter esse tempo de falar não só com a gente, mas com toda a população, esclarecer dúvidas. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, tá, o seu convite, essa oportunidade que é dada aos secretários e a alguns outros ocupantes de algumas pastas é muito importante, porque é um meio de esclarecer e de trazer e tirar até dúvidas da população. Né? Às vezes as pessoas ouvem falar do secretário ou de algum outro ocupante de alguma pasta, mas não conhecem. E talvez esses minutos aqui de uma entrevista, uma coisa que talvez pareça até simples para você, para mim, às vezes que a gente no dia a dia, no nosso dia corriqueiro aí, mas que traz um esclarecimento talvez grande para alguém que está do outro lado. Então eu que agradeço o seu convite e assim, mais uma vez eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né? E agradeço também ao gestor da pasta, porque confiou, o gestor de hoje, o prefeito Cláudio Ferreira, o gestor municipal, que confiou essa pasta a nós. E nós podemos ter certeza que nós vamos procurar fazer o melhor. Muito bom, imagina. E vocês que estão aí nos assistindo para ver entrevista como esta aqui com o secretário e outras entrevistas, outras informações da nossa cidade de Rondonópolis e também do estado, é só acessar o nosso portal www.folhaestado.com.br. Até a próxima!